Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo os secretários de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Antônio Teixeira, e de Niterói, Chico D'Angelo. Deixei uma pergunta no ar no bloco anterior, sobre a reabertura da maternidade Mariana Bulhões. O prefeito Bonier esteve nesse programa um mês após assumir a prefeitura e disse dessa situação absolutamente estranha que Nova Iguaçu não tinha uma maternidade pública. E o cidadão de Nova Iguaçu estava nascendo em outros municípios da Baixada, o que fazia, inclusive, decrescer a população da cidade nos censos do IBGE. Esse assunto já está sendo resolvido, secretário? Ricardo, nós podemos anunciar aqui que a gente já está em obras na Mariana Bulhões e vamos reabrir a Mariana Bulhões na primeira quinzena de novembro. Uma maternidade com 20 leitos de UTI neonatal, uma maternidade com cerca de 50 leitos para as gestantes e, mais importante, vamos estar construindo 4 leitos de UTI para caso a gente tenha alguma gestante mais grave, a gente possa acolher na Mariana Bulhões. A Mariana Bulhões, para a gente, é um símbolo da liberdade da mulher de Nova Iguaçu. A mulher de Nova Iguaçu não precisar se deslocar para outros municípios, meio de transporte precário, sem implementação correta dos programas. Nós encontramos a maternidade do Hospital Geral de Nova Iguaçu com um relatório do CREMERGE, dizendo do risco assistencial da maternidade. A maternidade de Nova Iguaçu tinha um relatório do CREMERGE para fechar do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Mantivemos ela aberta, fizemos algumas melhorias, mas fundamentalmente vamos abrir a maternidade Mariana Bulhões na primeira quinzena de novembro, com grande apoio do governo do Estado. Nos próximos dias, o governador vai anunciar uma grande parceria para a reabertura da maternidade, que com certeza será um grito de liberdade para a mulher iguaçuana, porque é inconcebível um município do tamanho de Nova Iguaçu, as mulheres terem que se deslocar para ter seus filhos em Mesquita, no Hospital da Mãe, em São João de Meriti, no Hospital da Mulher. A Mariana Bulhões, para a gente, é uma bandeira. Nós conseguimos fazer uma licitação, é uma programação grande, nós estamos adaptando a todas as necessidades do programa da Rede Cegonha, para realmente ter, nessa primeira fase, uma maternidade de alto risco, com 20 leitos neonatais e cerca de 50 maternos. E numa segunda fase, 80 leitos maternos e 30 neonatais. Isso realmente vai ser uma revolução para Nova Iguaçu. Secretário Chico D'Angelo, eu sei que o hospital Antônio Pedro é um hospital universitário, é um hospital vinculado à UF, não é de competência da prefeitura a sua gestão. Entretanto, há o que se fazer para que se possa ter a reabertura da emergência do Antônio Pedro. Hoje, a população de Niterói mais carente só tem uma opção, o Hospital Estadual Azevedo Lima, para o atendimento de emergência público. Quer dizer, há como se, através de gestão política junto ao governo federal, através de gestão administrativa junto à própria UF, em se tentar a reabertura da emergência do Hospital Antônio Pedro, que foi tão importante, que tinha um volume de atendimento tão expressivo para a população de Niterói? Sem dúvida, o Hospital Antônio Pedro ele tem uma história na cidade, não só em Niterói, mas em toda a região metropolitana, cerca de 2 milhões de pessoas, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, e o Hospital Antônio Pedro cumpriu um papel e salvou vidas nesses anos todos de milhares de pessoas. Não tem uma pessoa na cidade de Niterói que não tenha alguma história de atendimento naquela emergência. Eu quero aqui contar um detalhe. Eu, na época, enfim, que o Antônio Pedro era um hospital que funcionava a pleno vapor, eu trabalhava no Jornal Globo e fui cobrir um grande acidente da ponte, enfim, com mais de 20 feridos, e todos no Antônio Pedro. Era o primeiro hospital que todos eram levados para lá. Eu lembro que fiquei ali dias, ou pelo menos um ou 2 dias, cobrindo aquela tragédia da ponte, e ali era o ponto natural de atendimento básico desse momento de tragédia, de acidentes naquela região. Agora só Azevedo Lima. Então, desde o incêndio do circo, que foi uma maneira que aquele hospital passou a ter um atendimento na questão da urgência e emergência junto com a prefeitura, que passou a ser uma referência, eu, na outra gestão, como falei, há 10 anos atrás, fui secretário com aquela emergência aberta e com um volume grande de atendimento. Inclusive, quero aproveitar o debate aqui e fazer já até uma proposta. Há desejo do Ministério da Saúde, há desejo da Secretaria de Estado. O prefeito Rodrigo Neves, em novembro, que é o aniversário da cidade, irá inaugurar uma obra muito polêmica na cidade, que é o famoso Mergulhão. Inclusive, é em frente ao Antônio Pedro. Em frente ao Antônio Pedro. O prefeito vai dar esse presente no aniversário da cidade. Eu acho que seria uma boa oportunidade
a USP, a direção do hospital, junto com o prefeito Rodrigo Neves, em dezembro, nós temos aí 3 meses e meio, fazer articulações, eu me proponho como secretário a ajudar nisso e abrir a emergência do Antônio Pedro para a população não só de Niterói, mas de toda a região metropolitana, São Gonçalo, Itaboraí e dos municípios do entorno. Vamos aqui analisar uma outra questão, que ela é muito sensível à classe médica, onde o corporativismo, às vezes, se manifesta de maneira muito forte. É a questão da falta de médicos nos plantões. Os jornais do Rio de Janeiro, todos nós que já trabalhamos, já tivemos essa pauta, no final de semana tem o hábito de acompanhar o plantão para ver se falta médico ou não nos hospitais públicos. Invariavelmente faltam médicos nos hospitais públicos, principalmente nos feriadões, principalmente, enfim, no final de ano, enfim, no final de semana, então, é trágico, então, via de regra. Qual é a situação, né, e como é que vocês estão enfrentando essa questão em Nova Iguaçu? Os plantões no Hospital da Posse, ocorre com frequência a falta de médico? A população fica sem ter atendimento por conta da ausência do profissional? Ricardo, já dei plantão sábado, já dei plantão domingo, durante a minha gestão frente à secretaria no Hospital da Posse. Inclusive até um domingo de Páscoa, nós passamos no hospital, realmente porque acho que a classe médica, ao longo dos anos, ela vem perdendo a importância que é ser médico, que é servir. Então, quando você tem uma escala, seu nome está ali, não importa a sua remuneração, importa que você tenha um compromisso com aquela população. Nós lutamos muito esses meses para criar, estabelecer um corpo clínico no hospital. Mas isso por quê? Porque o próprio médico perdeu esse compromisso com a população. Recentemente, aqui, um caso grave de uma menina que morreu por conta da falta de atendimento, o médico não compareceu, ele está sendo responsabilizado criminalmente, inclusive, porque ele não foi, não deu plantão aqui no hospital. Exatamente, no Ano Novo. Ele não estava presente, isso trouxe, pelo menos esse caso, ele teve uma divulgação, teve uma aparição maior na imprensa e, por conta disso, houve uma punição exemplar nesse médico, que não só perdeu o emprego, como também está sendo processado criminalmente por conta da sua omissão naquele caso. Há casos assim em Nova Iguaçu, Niterói? Eu queria que, depois da sua resposta, o secretário Chico D'Angelo também abordasse esse tema. Ricardo, a gente tem lá constantemente sindicâncias, denunciamos profissionais ao conselho, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, nosso diretor do Hospital da Posse, o Dr. Joé, a gente está atuando ali diretamente nesse caso. Agora, quero dizer para você o seguinte, o que a gente precisa é criar os nossos profissionais, ter um vínculo com os nossos hospitais, que tenha realmente o apreço, que venha da residência médica, o apreço por aquela instituição. Ele não vá para lá só para pegar uma remuneração, ele precisa criar um vínculo com o hospital, ele precisa gostar do hospital, ele precisa... Antigamente você ia às grandes residências médicas, escola do professor Nova Monteiro, que formava os profissionais. A gente precisa voltar a fazer isso, formar profissionais e os médicos terem apreço às instituições. O secretário Chico D'Angelo, eu vou fazer um intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta nesse sentido. Os médicos faltosos alegam que não compareceram porque ganham um pouco. Ora, se ganham um pouco e se não estão satisfeitos, deveriam antes pedir demissão, não concorda? Eu vou fazer um rápido intervalo e volto logo após os comerciais com o Jogo do Poder, hoje contando com a participação dos secretários de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Antônio Teixeira, e de Niterói, Chico D'Angelo.